Boa tarde a todos. Em nome do Grupo Unis e da U-Experience, nós gostaríamos de dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer a presença. Nós estamos hoje aqui com a professora Alice Dantas, de Medeiros, que vai nos falar hoje a respeito de uma palestra sobre líderes inspiradores. A professora Alice, ela é administradora, mestre em administração, especialista em gestão de pessoas e formação docente para o ensino superior, atua há 20 anos no ensino superior como docente em cursos de graduação e pós-graduação e coordenação de cursos presenciais e à distância da área de gestão. Ela é avaliadora ad hoc do MEC, INEP, e atualmente coordena o curso de especialização em gestão de pessoas do Unifacex. Ela é fundadora e idealizadora da comunidade Líderes que Inspiram. Mais uma vez, boa tarde a todos. Só lembrando que vocês podem deixar os seus comentários no chat, que a gente vai responder em seguida, após a palestra, e o link de presença, ao final da palestra também, será disponibilizado no chat, tá? Professora, podemos começar. Olá, boa tarde a todos. Agradecer ao Grupo Unis e à U-Experience pela oportunidade de estar aqui com vocês, nesse momento de compartilhamento de aprendizados, de experiências, e que nós possamos, né, ao final desse congresso, a partir de todas essas palestras, esses momentos que nós vamos ter, estarmos realmente em um mundo disruptivo de forma mais humana, né? Que consigamos desenvolver mais nossa humanidade nesse mundo disruptivo. Bom, vou falar um pouquinho o que é que eu vou conversar com vocês hoje, durante esse momento aqui. Eu me chamo, como a professora Márcia já me apresentou, eu sou Alice Dantas. Não vou reforçar as apresentações, já foram feitas. E hoje nós vamos estar com essa palestra, Líderes Inspiradores. Nós vamos conversar sobre isso, nós vamos refletir, nós vamos conhecer uma comunidade de líderes que foi idealizada e iniciada justamente nesse período, nesse contexto de pandemia que nós estamos. Ela foi gerada antes, ela foi processada antes desse período e ela nasceu durante a pandemia. Durante essa fala com vocês, durante essa palestra, nós vamos ter dois momentos. O primeiro, eu vou conversar sobre as inspirações que levaram ao surgimento dessa comunidade, da comunidade Líderes que Inspiram. E o segundo momento, que é apresentar a comunidade para vocês. Nós estamos diante de um mundo VUCA, um mundo cada vez mais volátil, um mundo ambíguo, incerto, complexo, né? Esse termo VUCA é um termo militar e ele surgiu para tomada de decisões em situações de crise. Então, como é que as organizações militares conseguiam tomar suas decisões e se antecipar e se organizarem para esse mundo, né? E aí, hoje, nós estamos dentro dessa complexidade, né? Um mundo onde as decisões a serem tomadas pelas organizações, pelas pessoas, são decisões incertas em função de um contexto volátil, um contexto que nós não sabemos o que é que vai acontecer hoje à tarde, o que é que vai acontecer muito menos amanhã e muito menos daqui a 6 meses.
né? Nós já estávamos nesse contexto de mundo, e com a pandemia isso ampliou, né? Essa realidade, ela foi ampliada. Então, planejar, tomar decisões a longo prazo, torna-se algo muito complexo diante das incertezas e das ambiguidades que nós estamos vivendo de uma forma cada vez mais exponencial. Diante desse contexto do mundo VUCA, algo que é muito forte em mim e algo que eu acredito bastante é no poder da educação. A educação, ela é transformadora. A educação, ela é uma ponte de mudar caminhos. Ela é uma ponte de mudar realidades sociais, é uma ponte para mudar realidades econômicas, é uma ponte para transformar pessoas. E isso é uma verdade que eu levo comigo. É algo que me fortalece, inclusive, é algo que faz parte da minha essência, acreditar no poder da educação. Como tantos milhares de pessoas também têm essa crença, né? Tem essa fortaleza. E aí, como nós estamos, né, começando a falar sobre essa questão do poder transformador, nós vemos aqui dois grandes líderes mundiais, que é o Mandela e o Gandhi. Ambos têm algo muito forte que nós podemos considerar que é algo comum entre eles, que é o poder de transformar pela não violência, né? Que é o poder de transformar, mesmo tendo poder, não se tornando refém do poder que tem, não se tornar refém, não ter apego ao poder. E aí, partindo dessa perspectiva de não apego ao poder, né, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a construção de um líder, ou seja, nós temos aí exemplos de grandes líderes mundiais, como Mandela, como Gandhi, e o que é que pode levar à construção de um líder? Para esse processo de construção de um líder, eu me fundamentei para conversar hoje, nesse momento, a partir de Deepak Chopra e Daniel Goleman, né? O Goleman, ele trata a questão da liderança no aspecto da inteligência, usando, né, seus estudos mais profundos, que é a respeito da inteligência emocional. E o Deepak Chopra, ele tem uma visão mais holística, ele tem uma visão mais transcendental da liderança. E aí, a partir dos estudos nós podemos considerar 3 elementos. Eu queria hoje conversar esses 3 elementos com vocês, na construção da liderança, que é a habilidade social, autogestão e a consciência. Então, esses três elementos, né, eles compõem o que é um líder segundo a ótica, né, que a gente resgata nesses 2 autores aqui, esses 2 teóricos. Bom, então, com relação à consciência, né, a autoconsciência, o que é a consciência? Ela é justamente a minha percepção, é a minha forma de compreensão do mundo em que estou. Essa consciência, ela pode ser expandida? Sim, pode. E a gente vai abordar aqui 3 passos para a expansão dessa consciência. O primeiro passo é ouvir os próprios sentimentos. Quando a gente coloca ouvir os próprios sentimentos, estar atento ao que me ocasiona uma alegria, o que aqui me ocasiona uma raiva, uma tristeza, e principalmente como eu lido com esses sentimentos. Então, a partir do momento em que nós começamos a entender e ouvir
as nossas emoções, ouvir os nossos sentimentos. Nós começamos também a tentar gerenciá-los e conduzi-los da melhor forma, de modo que esses sentimentos eles não nos dominem, né? Que eles não, que a gente não crie apego a esses sentimentos. O segundo passo é o testar limites. Quando nós colocamos o testar limites, muitas vezes pode passar na nossa cabeça uma visão de competitividade, né, de alcançar recordes mundiais, mas o testar limites que eu trago hoje nessa abordagem é algo mais sutil. Por exemplo, eu testar limites da minha própria respiração, né? Que aí é a base da meditação. Quando eu tento fazer um controle da minha respiração, se eu tento, em algum momento, passar alguns segundos, e o máximo que eu consigo ali por exemplo, sem respirar, eu estou testando meus limites. Só que de uma forma que eu vou ter de uma forma que eu vou ter domínio sobre o meu corpo, sobre o que compõe o meu corpo, sobre a minha respiração. Então, esse aí é um segundo passo para que a gente possa desenvolver essa autoconsciência. E o terceiro passo é estar aberto a várias influências, mas não ser controlado por nenhuma delas. Então, nós devemos beber de muitas fontes, fontes de informações, fontes de crenças, mas eu não posso me tornar refém delas, eu não posso ser controlado por uma religião, por um esporte, por um time de futebol, por uma forma de pensar política, por uma ideologia. Então, esses 3 pontos, eles permitem com que as pessoas elas possam desenvolver e ampliar a sua autoconsciência, a sua forma de percepção do mundo, a sua forma de percepção do outro. O segundo ponto, para que nós possamos ter essa construção de um líder, a construção de uma liderança, são justamente as habilidades sociais. Para as habilidades sociais, nós podemos propor aqui 4 caminhos. Um desses caminhos é perceber a cultura e os valores da organização em que eu estou, das organizações que eu faço parte. Cada organização, ela vai ter um valor que é próprio, ela vai ter uma história que é própria, ela vai ter cerimoniais que são próprios. Então, eu, enquanto líder, eu preciso entender como é que funciona essa cultura para que eu não transgrida essa cultura organizacional. Para que, a partir disso, eu consiga entrar no clima dessa organização, desenvolvendo minha habilidade social. Um outro caminho é ter interesse real nos outros e notar seus pontos fortes. Quando eu percebo os pontos fortes, todos nós temos pontos fortes e fracos, mas quando eu percebo os pontos fortes do outro, isso faz com que eu consiga realmente estar preocupado com a outra pessoa, né? Então, isso aí seria um segundo caminho. O terceiro caminho é treinar, orientar, dar feedback, ou seja, ser mentor. O líder, ele é mentor. O líder, ele acompanha. O líder, ele está próximo. O líder está lado a lado. O líder, ele não é um ser superior. Ele é um ser igual ao outro, que dá a mão e caminha junto com o seu liderado. E o último caminho
para a construção da habilidade social, nós podemos colocar aqui a promoção de estratégias que proporcionem orgulho do grupo pertencer, de pertencimento ao grupo. Então, os grandes líderes, eles conseguem desenvolver esse orgulho nas pessoas para que elas sintam esse orgulho de dizer que pertencem a uma determinada organização, a uma determinada empresa, e isso se dá através de estratégias que podem ser desenvolvidas. O terceiro ponto para a construção de um líder, que hoje eu me proponho aqui a trazer para vocês, é ampliar a autogestão. Quando nós colocamos ampliar a autogestão, nós temos que considerar algo que é muito individual, que é o nosso propósito de vida. Então, o propósito de vida é algo que começou a ser, um ponto, né? Antigamente nós chamávamos isso de missão. E aí vem Viktor Frankl, ele, através da sua vivência em um campo de concentração, ele, nesse livro, O Homem em Busca de um Sentido, ele trabalha toda essa sua vivência enquanto sobrevivente de um campo de concentração, e ele relata suas experiências dentro daquele ambiente. Então, assim, ele percebia que muitas pessoas eram levadas ao suicídio, né, dentro daquele contexto, dentro daquele ambiente, e outras não, e ele é um sobrevivente, ele foi um sobrevivente. E ele se tornou o teórico base, né, aí da logoterapia, que é justamente identificar esse sentido que eu dou à minha vida, né, e até essa frase aí, que tem um bom porquê, suporta qualquer como. E aí a gente resgatando as nossas telas iniciais, a nossa fala inicial, a gente pode fazer justamente essa relação com o Nelson Mandela, por exemplo, né, o Nelson Mandela, ele, em sua essência, ele foi um grande guerreiro para o fim do apartheid na África do Sul, como todos nós sabemos. E o que acontece é que ele passou 27 anos de sua vida preso. Ao sair da prisão, ele foi eleito presidente da África do Sul, e ele tinha como propósito muito forte, né, algo que realmente era da essência dele, combater a segregação racial. Ele não queria que os negros fossem mais do que os brancos, ele queria combater a segregação racial na África do Sul. E aí, só para ilustrar, quando ele assumiu a presidência da África do Sul, e teve um jantar, né, na cerimônia, entre as cerimônias de posse, ele participou de um jantar, ele convidou 2 dos seus carcereiros para sentar ao lado dele durante essa cerimônia. Então, mostrando o desprendimento, né, e mostrando que ele tinha um grande porquê de estar ali naquela posição. Então, o propósito de vida é o que é que nós queremos alcançar, qual é a nossa direção, qual é o nosso caminhar nessa jornada terrestre, nessa jornada terrena. Eu sempre gosto de fazer uma analogia, quando nós falamos sobre o propósito de vida, da seguinte forma: vamos imaginar que nós estamos em uma linda paisagem, e nós temos que escolher um foco para representar essa paisagem belíssima em uma fotografia. Ao escolher esse foco, eu faço minha fotografia, que vai ser o meu propósito, ou seja, eu sei qual a imagem que eu quero para a minha vida, o que é que eu quero compor a minha vida. E se eu transformar essa fotografia em um quebra-cabeças, e for montar esse quebra-cabeças,
fica muito mais fácil para mim escolher e identificar quais são as peças que eu vou escolher para fechar esse meu quebra-cabeça, ou seja, para compor o meu propósito de vida. Então, o propósito de vida é aquilo que nos determina a caminhar, né? É o que faz muitas vezes nós superarmos os desafios que nós encontramos, as pedras, ultrapassar as pedras no meio do caminho, e seguir adiante, né? Diante de algo que movimenta nossas energias, que nos dá forças na caminhada. Então, tudo isso que eu comentei até agora são as bases que geraram inspiração para o surgimento da comunidade Líderes que Inspiram. Agora eu vou falar para vocês o que é essa comunidade. A comunidade Líderes que Inspiram é uma comunidade para troca de experiências, conhecimento e network. A ideia, né, do que seria essa comunidade, ela vem sendo germinada já há algum tempo, né? E durante agora esse momento de distanciamento social que nós estamos, surgiu o nascimento justamente da comunidade, onde nós percebemos, né, onde foi percebido uma necessidade das pessoas em cada vez mais terem essa necessidade de ouvir outras pessoas, né, de aprender com outras pessoas. Então, a comunidade Líderes que Inspiram, ela surge justamente de uma capacidade, né, de acreditar no poder da educação, mas não em uma educação somente uma educação formal, não somente uma educação de um curso superior, não somente isso, mas a comunidade Líderes que Inspira, ela surge além disso, ela surge com uma perspectiva de promover conhecimento através de experiência de outras pessoas, né, experiências de outros líderes, através do compartilhamento, da troca de pessoas que são reconhecidamente líderes e que têm a disponibilidade, justamente por serem líderes, compartilham de um modo muito fácil sua forma de viver, suas experiências, sua jornada, sua trajetória de vida, de forma que possa inspirar outras pessoas a desenvolverem também essa competência de liderança. E aí, como propósito da comunidade Líderes que Inspiram, nós temos que esculpir aprendizagens conectando pessoas. Então, a comunidade Líderes que Inspiram, ela tem o propósito de fazer com que as pessoas aprendam através de conexões com outras pessoas. Então, como é que ela acontece, né? Enfim, partindo justamente de uma base, até a gente pode considerar uma base aristotélica, né? Que é justamente essa concepção do conhecimento, que o conhecimento, ele vai além desse conhecimento formal. A comunidade Líderes que Inspiram, a sistemática de funcionamento dela, nós temos encontros que são agendados. Então, nós iniciamos realmente os encontros, todo o processo embrionário dela já vem acontecendo há algum tempo, e os encontros iniciou agora em junho. Então, nós estamos tendo esses encontros, eles estão ocorrendo semanalmente,
sempre nas segundas-feiras. Então, nós fazemos o agendamento dessas reuniões, os interessados em participar, e fazemos a divulgação disso. Os interessados, eles fazem uma inscrição prévia, e aí nós começamos justamente esse contato, né, mais pessoal com esses inscritos. E aí nós sempre temos também um líder convidado. Esse líder convidado, ele vai compartilhar a sua vida, suas experiências, seu propósito de vida, suas inspirações, enfim, tudo o que todas as causas, né, que fizeram com que ele se tornasse essa pessoa de referência em nossa sociedade hoje. Então, os convidados sempre são gestores, empreendedores, empresários e pessoas que, de uma forma muito clara, já têm deixado na sociedade muitos feitos, né? Pessoas que já têm realmente, assim, trazido realizações para a sociedade. E aí, os nossos encontros, eles acontecem em plataforma virtual, nós nos encontramos virtualmente, né, nós usamos uma plataforma, e nessa plataforma a gente vai se conhecendo. Então, e aí, assim, só para vocês terem noção com relação à questão do networking, como é que ele acontece. Diante, né, da proposta de aprendizado, também através, não só da troca de experiência de quem está ali compartilhando a sua vivência, mas também do próprio networking, né, foi feita já uma pesquisa que eu vou apresentar aqui para vocês, com as pessoas que estão participando, de um total de pessoas interessadas em participar dessa comunidade. Em um mês, nós já tivemos 200 pessoas, aliás, mais de 200, né, mais de 200 pessoas, e aí foi feita uma pesquisa para saber alguns pontos, e um deles foi a questão do network. Foi percebido que o network ainda não estava acontecendo como deveria ser. E aí nós já criamos um canal de Telegram também, para tentar promover melhor essa integração do grupo, né? E assim, a base desse canal do Telegram é compartilhar conteúdo sobre liderança. Então, o grupo ele está sendo construído, está sendo uma experiência assim, muito gostosa. E aí, esses aqui que vocês estão vendo são os canais que nós utilizamos para network, né, que é o Instagram, o Zoom, o Telegram, o e-mail, o WhatsApp, e através disso nós estamos tentando proporcionar essa integração e essa conectividade maior do grupo. Em cada encontro, como nós temos uma média de 40, 50 pessoas participando a cada encontro, não é possível todo mundo falar, né? Nós usamos a ferramenta do Zoom e não é, enfim, pela questão de tempo também, as pessoas também estão ocupadas, né? Então, não dá para todo mundo falar. Então, a gente usa muito o chat do Zoom para os comentários, né? Para trocas, para questionamentos, e aí, a cada encontro, nós vamos evoluindo também nessa formação. É interessante porque, assim, esse último encontro que nós tivemos, já foi possível perceber uma coesão maior do grupo, pessoas que já estão vindo de outros encontros e retornando aos encontros da comunidade Líderes que Inspiram. Aqui, como eu falei, foi feita uma pesquisa com as pessoas e eu vou apresentar esses resultados aqui para vocês. Então, com os participantes, né, com os membros da comunidade Líderes que Inspiram. Então, assim, com relação ao qual é o valor, né, qual é o principal valor que essa comunidade, que os encontros especificamente da comunidade traz para os participantes. E aí, apareceu aí, aprender com experiências de outros líderes e pertencer a uma comunidade como
algo assim muito forte entre os membros da comunidade. E aí o networking ele ficou um pouco menor, né, do que está sendo percebido pelas pessoas, pelos membros. E aí, já em função disso, nós já tentamos evoluir, criando aí outros canais de comunicação. Com relação aos encontros, o que é que os membros, né, o que é que nós estamos percebendo? Que as oportunidades de aprendizado, elas são, assim, muito grandes, né? A experiência do líder convidado e que isso vai gerar justamente essa oportunidade de aprendizado e de desenvolvimento, porque quando eu aprendo, eu me desenvolvo, eu evoluo. Quando eu comecei aqui a falar para vocês, algo que eu fiz questão de frisar foi no poder transformador da educação, né? No poder transformador que o aprender ele gera no indivíduo. E aí a gente nós estamos percebendo que a comunidade líderes que inspiram, que tem esse propósito de construir conhecimento, ela está realmente cumprindo, né, com o seu propósito, com todos os que fazem parte. Com relação ao que vem, né, o que as pessoas vêm aprendendo durante os encontros da comunidade, novas ideias para a gestão, como eu falei, são gestores, líderes de empresas, são empresários, então, em suas falas, no seu compartilhar suas experiências, eles sempre colocam, né, novas ideias de gestão, a forma de conduzir a equipe, estratégias na condução das equipes, porque quem é um líder dentro de uma organização se não tem uma equipe? Nada. Então, isso está sendo algo muito peculiar em cada pessoa que está fazendo esses relatos, está fazendo essas trocas dentro da comunidade. A parte também de descobrir o propósito de vida, o autoconhecimento, né, aparece aí com um pouco menos de intensidade, mas com relação ao que as pessoas vêm aprendendo nos encontros, é bem presente essa questão da novas ideias de gestão, a forma de conduzir equipes e estratégias mais assertivas na comunicação. E quanto ao desejo, né, de continuar na comunidade, e assim, 47%, né, diz que pretende continuar, que os encontros, eles são excelentes e pretende participar dos próximos. 41% colocaram que os encontros são muito bons e pretendem participar dos próximos, e 11% colocou que é muito bom, o que é natural também, né? Como a cada encontro nós temos uma renovação da comunidade, nós temos pessoas que já participaram e sempre temos novos integrantes. E como nossos encontros estão sendo semanais, embora virtuais, mas eles estão sendo semanais, o que nós conseguimos entender é que nem sempre eu vou ter condição de participar dos encontros, né? Mas, e eu estou sempre colocando isso para a comunidade, né? Eu estou sempre colocando que, embora nós não consigamos participar de todos os encontros, que quando eu desejo participar de uma maneira leve, sem me sentir pressionada a participar, que eu tenho interesse de estar ali, porque eu sei que é uma forma de aprendizado, eu vou estar ouvindo experiências de pessoas que vão agregar a mim, né, que vão agregar às vezes até descobrir o meu propósito de vida, porque quando a gente coloca propósito de vida, não é uma coisa tão simples de ser identificado, né? Realmente requer um processo de utilizar, às vezes, até ferramentas para se chegar a essa descoberta do propósito de vida, né?
E aí, com relação a se recomenda a comunidade, 95%, né, das pessoas recomendam a comunidade que outras pessoas participem. Então, assim, é uma comunidade aberta. Qualquer pessoa que tem interesse pode participar, só antes tem que fazer a inscrição, né, para o encontro. Nós não trabalhamos, o convite ele é feito para o líder que vai compartilhar suas experiências. Mas a participação, ela não é feita por convite, ela é aberta. Qualquer pessoa que tem interesse de participar da comunidade, é somente se inscrever e vai receber o link, sempre pertinho do encontro, vai receber o link para acessar aquele dia ali, aquele momento. Aí aqui, né, como estamos aí na era mais do que nunca virtual, aqui são fotos, né, registros das pessoas que algumas não dá para colocar todo mundo também, porque às vezes a pessoa entra, sai. E uma coisa que é interessante que eu estou percebendo é que assim, se eu começo um encontro, ele tem 40 pessoas. Ontem nós tínhamos 38 pessoas participando. Então, chega ao final, tem 36, né? Então, assim, as pessoas, elas ficam porque elas estão ali porque querem participar, né? Existem algumas canais que existem lives que eu percebo que as pessoas, elas entram por um acaso, né, dentro daquela live, e aí ela não sabe, às vezes, nem muito o que é que está acontecendo, né, naquela conversa ali, e entram e saem de uma forma muito rápida. E através dessa estratégia de fazer uma inscrição, né, prévia, lembrar as pessoas que nós temos o encontro, isso vai gerando como a gente pode ter de uma forma assim, bem peculiar, uma liga entre os participantes, né, deles estarem comprometidos a se lembrar que é um momento de aprendizagem para todo mundo. E aí, para onde é que vai essa comunidade, né? Bom, o próximo passo da comunidade é formar grupos menores, né? E tentar identificar objetivos de aprendizados de uma forma mais pormenorizada, né? E justamente criar grupos menores para fundamentar o aprendizado dessas pessoas de acordo com os seus reais interesses. Então, esses aí são os próximos passos da comunidade, né? Então, assim, em pouco tempo, a experiência, ela está sendo, assim, bem prazerosa para quem, né, para nós que estamos à frente da comunidade, para quem participa, sempre o retorno que eu tenho dos líderes convidados são retornos, assim, muito bons, de boa troca de energia, né, de sentir-se bem em compartilhar um pouco da sua experiência, um pouco da sua trajetória, né, os seus aprendizados diante, às vezes, de erros cometidos. Quando a gente erra, nós aprendemos bastante também, né, uma forma de aprender é errando. E aí, já finalizando aqui o meu momento com vocês, aqui são as minhas fontes de inspiração para essa palestra de hoje, né? Eu queria apresentar justamente a comunidade como a forma humanizada, né, diante desse mundo disruptivo, de gerar conexão, de gerar aprendizado entre as pessoas, diante da virtualidade que nós temos. E aí, quando eu pensei como compartilhar isso com vocês, eu pensei, inicialmente, eu tenho que falar lá qual foi a minha fonte né, a fonte de inspiração para gerar, né, esse propósito da comunidade Líderes que Inspiram, e como é que ela está funcionando, né? Ou seja, justamente já pensando também aí nos próximos passos da comunidade.
E aí, como fontes de inspiração, né, como eu já coloquei durante a minha fala, tem o Deepak Chopra, o Daniel Goleman e o Viktor Frankl. Bom, agradeço demais essa oportunidade aqui de estar compartilhando com vocês. Gostaria muito de conseguirmos aqui no chat ter um momento mais, né, de perguntas, eu fico à disposição para questionamentos, né, enfim, para alguma informação, alguma dúvida que alguém tenha ficado, e desejar muito sucesso para vocês que estão ouvindo, né, que busquem formas de aprendizados as mais diversas possíveis, bebam de muitas fontes, né, ampliem justamente essa forma de entender o mundo disruptivo e que nunca percam a essência humana, né? Que embora diante de tanta tecnologia, de tanta virtualidade, que nós consigamos nos permanecer humanos. Muito obrigada. E professora Alice, nós é que agradecemos, quero agradecer pela palestra excelente, parabenizar pelo trabalho também, e também, assim, agradecer pelas dicas dos livros, né, bem bacana, e essas fontes de inspiração, agradecemos também. A gente tem alguns comentários aqui, eu removi aqui a sua apresentação da tela, então, se você quiser, eu já coloco a pergunta, a primeira pergunta nossa aqui, é da Maiara Nogueira. Ela pergunta: grandes líderes mundiais como Nelson Mandela e Martin Luther King possuíam a personalidade INFJ, advogado segundo Carl Jung. A causa para o sucesso não seria o tipo de personalidade que tiveram? Assim, não existe fórmula, né, para ser líder, não existe fórmula mágica não existe fórmula mágica, não existe receita para você desenvolver liderança. Existem caminhos. E aí, ó, eu digo assim que diante desses caminhos eu tenho que identificar o meu propósito. Se eu descobrir o meu propósito, eu vou encontrar o meu caminho, né? E assim, não existe uma fórmula mágica, não existe uma técnica de seguir aquele passo a passo e ser um líder, né? Existe realmente uma trajetória de vida diante de identificação, de autoconhecimento, principalmente, né? Para que a partir disso você consiga realmente desenvolver características de liderança, né? Uhum. Tem uma outra pergunta dela que é bem isso que você acabou de falar, porque ela pergunta sobre quais são essas características, né, que possuem excelente capacidade interpessoal. Algo que assim que a gente consegue perceber nesses grandes líderes e também não só nesses líderes que a gente diz assim, líderes mundiais, mas nos líderes em essência, uma delas, se a gente levar pela base do Goleman, a inteligência emocional, né? Embora isso também não seja um modelo, porque a gente sabe que tem líderes que não têm inteligência emocional, né? Então, assim, os líderes, a gente pode considerar que cada um deles vai ter um modelo, né? Cada líder tem o seu modelo. Cada líder tem uma forma de influenciar e o que vai diferenciar é o propósito, é a causa, né? E que essa causa que o líder, esse propósito que o líder tem, ser congruente com outras pessoas. Né? Então, isso é o que vai diferenciar um líder, porque assim, eu vou dizer, um líder ele tem que ser extrovertido. Não. Um líder ele precisa ser tímido. Não. Não existe esse modelo, né, arquitetado das características que todo líder tem que ter, sabe? Tem que ter essas características. Uhum. E a gente teve até uma troca aqui de comentários a respeito dos líderes de hoje,
né? E eu vou colocar aqui um desses comentários. Eu fico pensando quais são os líderes inspiradores que temos em nível mundial, como os já citados pela palestrante. Na atualidade, assim, realmente, quem são, né, esses nossos líderes inspiradores? A gente, de um tempo, né, um pouco mais passado, a gente consegue lembrar de vários desses líderes, mas nessa atualidade, né, quem seriam esses líderes inspiradores? E aí, o que é interessante é que, dentro dessa perspectiva do mundo VUCA, né, dentro da questão da ambiguidade, se a gente tirar, por exemplo, o cenário do Brasil, a gente vai ver que alguns líderes nacionais, eles têm aquelas pessoas que sentem-se inspirados por eles. Né? Se a gente pegar as próprias redes sociais, né? Se a gente pegar como exemplo os Instagramers, os YouTubers, né? Então, assim, existem muitos YouTubers famosos e que eles conseguem, o propósito deles está alinhado a um grupo. Então, assim, essa ideia hoje, justamente pelo mundo VUCA, pela questão da ambiguidade da sociedade que nós vivemos, da diversidade, né, e do incentivo realmente a essa diversidade, nós realmente vai ser difícil identificarmos um líder. Nós vamos ter muitos líderes, né? Cada líder com a sua tribo, digamos assim, né? Cada líder com o seu grupo de pessoas que acreditam, né, que compartilham, principalmente, que compartilham de um mesmo propósito. Uhum. Perfeito. A gente tem mais uma questão aqui, do Leonardo Santos. O que você diria para um líder ser inspirador em tempos de pandemia e do novo normal? O que a gente tem ouvido de muitos líderes empresariais que realmente inspiram, e aí, assim, eu deixo até um exemplo aqui do Guilherme Benchimol, da XP Investimentos, né, assim, nesse cenário, eu tenho visto ele como um líder bastante inspirador, diante dessa perspectiva de estar junto, né, estar junto das pessoas, estar junto das equipes, estar junto da sociedade. Outra que nesse momento nós temos percebido, assim, outra líder empresarial, né, que nós temos percebido é a Luísa Helena Trajano, né, do Magazine Luiza. Ela também, nesse cenário, ela tem, assim, sendo muito próxima das pessoas, muito próxima da sociedade, né, eu digo próxima porque ela acho que quase todo dia eu acompanho bastante o trabalho dela, e eu vejo que quase todo dia ela está, assim, ou em um webinar, ou em uma live, em um evento, onde ela está compartilhando as experiências que ela está vivendo na sua empresa, né, e tentando apoiar também outras empresas menores, né, através o site do Magalu é uma dessas ferramentas, é um desses mecanismos, né. Uhum. Aí a Genira aqui completa um pouco a pergunta. Genira Fonseca de Oliveira. Alice, você citou vários líderes internacionais. Teria algum líder brasileiro que foi inspiração para você? Eu acabei de citar dois, né? Acabei de Isso. citar dois, o Guilherme Benchimol, a Luísa Helena Trajano, são fontes de inspiração, sim, para mim. Ok, nós temos, deixa eu ver aqui, porque tem muita comentário aqui agradecendo a palestra. Eu vou só colocar aqui o link de presença. Eu peço desculpas a quem estava nos vendo, eu já deveria ter passado esse link antes. Está aqui o link de presença para todo mundo ter ali a sua presença. Quem quiser o certificado, é só preencher esse formulário e vocês vão receber o certificado, tá? E aqui muita gente agradecendo, Alice, realmente a palestra foi um sucesso, bastante gente assistindo, muita gente agradecendo aqui a sua palestra e as informações. Eu também agradeço novamente em nome do Grupo Unis e da U Experience.
e agradeço também a presença de todos. Não sei, Alice, se você gostaria de dizer mais algumas palavras aí ao pessoal que está nos assistindo, e aí a gente encerra. Uhum. Só agradecer realmente de coração a presença de vocês, essas trocas. Depois eu vou assistir o vídeo, vou ver aqui os comentários de vocês. Com certeza eu vou aprender bastante com o que vocês colocaram, né, com os comentários de cada um. Agradecer também a experiência aqui, né, de participar desse evento, um evento internacional, um congresso internacional de um grande grupo, né, que é o Grupo Unis, e aí conheci também a U Experience, né, que eu não conhecia, já foi um aprendizado também para mim, eu sou movida por aprendizados, então, assim, eu só tenho a agradecer realmente a cada um que esteve aqui, né, compartilhando o seu tempo conosco, e que vamos ter muita coisa boa ainda, né, nas próximas palestras, vamos ter muito que aprender. Com certeza. Muito obrigada, gente. Alice, só uma dúvida para a gente se inscrever na comunidade, qual o contato? O link, ele sempre fica disponível no meu Instagram. Uhum. Enfim, e aí o meu Instagram é alice_.dantas. E é só se inscrever lá. Então, vou colocar aqui no chat, Alice_.Dantas. E aí fica disponível na biografia. Clicar lá na biografia e tem um espaço de fazer a inscrição. Ok. Ok? Então tá, agradeço mais uma vez a sua presença de todos e tenham todos mais um ótimo dia. E foi um prazer conhecê-la, Márcia. O prazer também foi todo meu, Alice. A gente vai ficar em contato. Tudo de bom. Vamos manter contato. Tá bom. Tchau, tchau, gente.